Devem chegar no sábado os brasileiros que vêm da China para cumprir quarentena em base aérea em Anápolis. Mas ministro da Defesa chega antes para visitar a área militar. Solto por engano, preso que deveria receber liberdade pode ter cedido a vez para outro detento. E a polícia prendeu 3 suspeitos de arrombar uma agência bancária em Buriti Alegre. Vamos juntos, o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Agora são 6h54. Um engavetamento bloqueou uma das pistas da BR-060 em Rio Verde. Esse acidente foi na área urbana e por muito pouco não acabou em tragédia. Foi uma cena que assustou quem viu o acidente. De repente eu escutei aquele baque, aí eu digo, o que será que aconteceu? Aí eu vim, pra olhar o que aconteceu. Aí de repente eu vi a carreta. Até aí tava tudo bem, eu disse, não, uma batida normal, Porém os carros eles começaram a descer. E tudo que eles desciam, como é BR, alta velocidade, eles começaram a bater uns nos outros, Aí o meu menino falou assim, nossa, mãe, é aqui. Aí a gente correu. Aquela carreta foi tentar desviar de um pedestre que cruzava a rodovia, mas o caminhoneiro perdeu o controle da direção. Na sequência, os outros veículos que seguiam pela BR-060 bateram um no outro. O caminhoneiro, para não atropelar esse pedestre, que segundo informações é um usuário de drogas aqui das proximidades, ele tentou frear, a carreta deu um L e veio a colidir com a lateral aqui da pista. O acidente envolveu 8 veículos. Chovia forte no momento que tudo aconteceu. O carro do Giovanni foi atingido por outro na traseira. Parei, o rapaz de trás não conseguiu parar. Arrastou aí uns 30 metros, mas bateu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos caminhões envolvidos no engavetamento estava sem freios. Se tivesse uma moto, se tivesse um veículo de passeio atrás, fatalmente seria uma tragédia. Felizmente, foram só danos materiais. Apesar do trânsito ser desviado pela área urbana de Rio Verde, um extenso congestionamento se formou ao longo da BR-060. A rodovia já foi liberada. E um idoso de 69 anos foi encontrado morto e amarrado dentro de casa em Novo Gama, na região do entorno de Brasília. A polícia já está investigando o caso. De acordo com a Polícia Civil, a vítima pode ter sido assassinada na madrugada desta quarta-feira. Jair Silva, de 69 anos, foi encontrado morto, com os pés e as mãos amarrados. Iniciamos as investigações preliminares, em busca de identificar familiares, testemunhas e em busca de outros elementos de provas que pode ter ali no local, inclusive com o trabalho pericial sendo realizado. Jair morava sozinho aqui nesta casa. O corpo foi encontrado por um homem que estava prestando serviço aqui na residência. No local, não há sinais de arrombamento. Segundo a Polícia Civil, apenas uma televisão foi levada. Ele trabalhava no Ministério da Agricultura em Brasília. A polícia disse à nossa equipe que ele esteve no trabalho pela última vez na segunda-feira. O corpo da vítima foi levado para o IML. A gente vai seguindo a linha agora de um homicídio, e não descartando também a questão da subtração da TV, que pode ter sido uma questão de ocasião, tendo em vista que a vítima estava morta, podem ter aproveitado para levar esse bem que tem um certo valor e é fácil de desfazer, de vender no mercado paralelo. Ninguém foi preso até agora. E a base aérea de Anápolis deve receber os brasileiros que vêm da China no sábado. Eles vão ficar 18 dias em quarentena, numa espécie de hotel usado pelos militares. A base foi inaugurada em 1972 e fica na zona rural de Anápolis. São mais de 1.600 hectares com 4 unidades aéreas que servem de apoio às operações de aeronaves militares. Os brasileiros vão ficar em 2 hotéis de trânsito, onde os militares costumam se hospedar quando estão em viagem entre uma cidade e outra. São 66 quartos e os brasileiros vão ficar em quartos individuais. Segundo o governo federal, apenas alguns ajustes serão necessários para receber os brasileiros. O detalhamento, questão da roupa de cama, alimentação, a questão de louça, talheres, ou seja, deixar isso aqui, que já é uma base muito boa, muito bem organizada, mas deixar isso aqui no estado da arte,
para que os nossos brasileiros sejam muito bem recebidos no momento que a gente sabe que é de alguma sensibilidade. Mais de 1.600 pessoas, entre militares e civis, trabalham aqui na base de Anápolis. Mas o reforço principal, os médicos que vão monitorar a saúde dos brasileiros que estão chegando, deve vir de Brasília, para onde eles serão levados caso apresentem algum sintoma do coronavírus. O Hospital das Forças Armadas de Brasília já está preparado para receber os pacientes e já tem uma estrutura montada para o isolamento total, caso seja necessário. Pois é, antes da chegada dos brasileiros, o ministro da Fazenda vai fazer uma visita à base aérea de Anápolis. A Marina Demore chega agora ao vivo com mais informações. Marina, boa noite para você. Qual o motivo dessa visita? Boa noite, Rosane. Boa noite a todos. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, deve vir a Anápolis na sexta-feira para fazer uma nova vistoria para ver se todas as condições da base, se tudo que foi pedido na primeira vistoria que foi feita ontem de manhã, se todos esses pedidos foram atendidos, né? Uma lista tinha sido feita de alguns objetos, como talheres, roupas de cama, toalhas, tudo isso tinha que ser providenciado. Então ele, uma equipe, deve vir aqui para fazer esses ajustes finais, conversar também com os oficiais, com militares, para ajustar os últimos detalhes, para que no sábado tudo esteja pronto para que esses brasileiros que estão vindo da China sejam bem recebidos. Amanhã também foi confirmada uma coletiva de imprensa que vai acontecer aqui na base aérea com pessoas da Força Aérea Brasileira ligadas à saúde. Elas devem esclarecer como é que vai ser a rotina desses brasileiros durante esse período de quarentena, né? Durante esses 18 dias. Como é que vai ser a rotina deles em relação à saúde e principalmente em relação ao monitoramento de sintomas, né? O que muita gente quer saber. Hoje, ao meio-dia, os dois aviões que foram buscar já partiram de Brasília. Os dois aviões que saíram daqui do Brasil para buscar esses brasileiros na China partiram, então, ao meio-dia da base aérea de Brasília. A previsão de chegada aqui na base aérea de Anápolis é para amanhã de sábado. A gente vai continuar acompanhando passo a passo todos os detalhes dessa chegada, dessa missão de repatriamento dessas pessoas. Rosane. Tá ok, Marina, muito obrigada pelas informações. Mais de 90 quilos de maconha foram apreendidos hoje à tarde na BR-060 em Anápolis. A droga estava escondida na lataria de um carro que seguia para Brasília. 2 foragidos do regime semiaberto que levavam a droga foram presos. Os policiais acharam mais de 120 tabletes de maconha em 2 fundos falsos no chassi e na lataria do carro. É um trabalho que exige paciência. Os criminosos escondem a droga em diferentes partes do carro. Aqui mesmo os policiais desmontaram um painel, console, até mesmo o forro de porta. E continuaram vasculhando tudo, até chegarem ao porta-malas. Num trabalho que durou 2 horas, eles encontraram dentro desse veículo mais de 90 quilos de maconha. Na conversa com o motorista, os agentes suspeitaram que aquele poderia ser um batedor, carro que escolta a droga até o destino. A gente identificou um veículo estacionado próximo ao lanchonete, mas assim, em local estranho, um pouco para dentro do mato. Foi quando a equipe fez a fiscalização desse veículo e localizou o condutor. E após entrevista e fiscalização detalhada do veículo, a gente verificou que a droga estava neste veículo. Além da droga, a polícia encontrou 2 rádios comunicadores escondidos nos carros. Depois de descoberto o esquema, a dupla confessou que levaria a droga para Brasília, mas não disse onde tinha pegado os tabletes. Os 2 homens foram presos e levados para a delegacia de Anápolis. A Polícia Civil de Novo Gama está investigando o caso de um preso que foi liberado por agentes penitenciários no lugar de outro detento. Daqui a pouquinho, o Danilo Moreira vai trazer essas informações desse assunto que chama muita atenção, porque agora quero mostrar o seguinte para você. A polícia prendeu 3 suspeitos de arrombarem uma agência bancária em Buriti Alegre. Um deles foi morto durante a fuga. O Emerson Ferreira, esse sim, está aqui ao vivo com a gente, né, Emerson? Trazendo mais informações. Boa noite para você.
Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite para todos. Pois é, essa ação criminosa, né, terminou aí com um suspeito morto e 3 suspeitos presos, viu? Com esse grupo, a polícia também apreendeu armas, ferramentas e inclusive até explosivos em um veículo utilizado aí nessa ação criminosa. Era por volta de 3 da madrugada de terça-feira, quando esses suspeitos chegaram na agência bancária lá em Buriti Alegre. 3 da madrugada, eles quebraram a porta principal da agência e tiveram acesso à área dos caixas eletrônicos. Só que como essa ação já vinha sendo acompanhada pela polícia, ela foi frustrada. Antes dos suspeitos conseguirem explodir os caixas eletrônicos, né, que eram 2, a polícia chegou e houve troca de tiros. Durante essa fuga, nessa confusão, um suspeito acabou sendo baleado, ele foi levado para um hospital, mas não resistiu. A polícia ainda continuou perseguindo esse grupo por cerca de 15 quilômetros em estradas rurais lá no município de Buriti Alegre. É importante frisar que nenhum valor foi levado dessa agência e a polícia agora continua investigando esse caso, porque pelo menos outros 2 suspeitos ainda são procurados. E a polícia também não descarta a participação de mais pessoas nessa organização criminosa, viu? Eu volto com você, Rosane. Muito obrigada pelas informações. Agora sim a gente vai acionar o Danilo Moreira, porque a Polícia Civil de Planaltina está investigando um caso ali bem complicado. Um preso foi liberado por agentes penitenciários no lugar de outro. Agora, Danilo, o que chama a atenção é que a polícia suspeita que ele pode ter cedido a vez para outro preso sair. Como é que foi isso? Boa noite para você. Exatamente, viu, Rosane? Boa noite para você, boa noite para todos. A polícia acredita que possa ter acontecido essa troca de informações aí. O Brian Souza Silva pode ter passado os dados dele para o Jonathan Wesley Lima Ferraz e ele acabou sendo liberado aí por engano. Nós conversamos com o delegado que está investigando este caso aí e ele deu mais detalhes para a gente e nós vamos ver agora. O preso Jonathan Wesley, se utilizando de dados de um outro preso que teria uma alvará de soltura, acabou saindo da cadeia pública, né? E esse segundo preso que cedeu, né, há indício que ele tenha cedido aí os dados para que Jonathan pudesse fugir da cadeia, acabou respondendo aqui por falsidade ideológica. Bom, a Polícia Civil prendeu integrantes de uma quadrilha especializada em furtos na zona rural. As investigações mostraram que o grupo agia há 5 anos em pelo menos 4 municípios da região sul e sudoeste do estado. Os 2 homens foram presos em Quirinópolis. Um deles é apontado como chefe do esquema. A quadrilha furtava máquinas agrícolas e vendia por valores muito abaixo dos preços de mercado. Durante a operação, a polícia também apreendeu 2 espingardas e uma caminhonete roubada. E o Goiás estreia daqui a pouquinho na Copa do Brasil. O adversário é o Fast Club do Amazonas. Um empate classifica o Esmeraldino. Olha que privilégio do Goiás estrear na Copa do Brasil numa arena de Copa do Mundo, a da Amazônia, onde até o Cristiano Ronaldo jogou em 2014. Mas repare na situação do gramado. A arena foi até interditada recentemente. Um gramado ruim, ele atrapalha o espetáculo, principalmente os jogadores que são mais técnicos, mas pra gente, a gente vai ter que passar em cima de tudo. Pra gente, a preocupação maior mesmo é o adversário. Que é o Fast de Manaus. O time pode ser desconhecido, mas o treinador dele sabe tudo do Goiás. Vladimir Araújo já foi técnico de vários times aqui do estado. Entre eles, Goiás e Vila, é cria das categorias de base do clube esmeraldino. E como zagueiro do Goiás, foi vice-campeão da Copa do Brasil em 1990, na 2ª edição do torneio. O título ficou com o Flamengo. A Copa do Brasil é a competição mais democrática e inclusiva do país. É disputada por 91 clubes de todos os estados, de todas as séries e até os sem série. O Goiás da A enfrenta o Fast da D em jogo único, eliminatório. Quem passar leva R$1 milhão de premiação. O Goiás, como equipe visitante, se classifica até com empate. Na Copa do Brasil, as zebras acontecem com certa frequência. Lembrando algumas: Santo André, Paulista de Jundiaí, Criciúma e Juventude já foram até campeões. E você pode assistir esse jogo ao vivo e de graça pelo Globoesporte.com/GO. E veja a seguir o impulso para a economia no interior do estado com mais um voo que liga o sudoeste ao estado de São Paulo. Voltamos já.
Estamos de volta. Rio Verde inaugurou nesta semana mais um voo que liga a região sudoeste à capital paulista. Agora a cidade conta com 2 voos diários de companhias diferentes. É um impulso, né, gente? Principalmente para a economia da região. É o trabalho que chama o Gilberto para Rio Verde. Ele vem com frequência de Belo Horizonte para tratar de negócios e os voos trazem agilidade. Você não precisa parar em Goiânia, né, e vir de carro, são 3 horas de carro, né? Bem pior. Além da rapidez, a inauguração de mais um voo essa semana em Rio Verde traz também concorrência para o setor. A circulação de passageiros no aeroporto deve aumentar. Nas agências de turismo também. Se tornou mais acessível sair de Rio Verde. Rio Verde deu um passo muito grande para quem sairia daqui para pegar um voo em Goiânia, um voo em Brasília. Então acreditamos que será muito mais abrangente para o cliente e melhor para nós também, agente de viagens. Eu, como representante comercial, meus gerentes sempre têm dificuldade de voos baseados em Goiânia. Eles querem vir rápido para a visita a Jataí ou mesmo a Rio Verde. A nova companhia se interessou em prestar o serviço em Rio Verde por conta da localização do município e poder econômico da região. Mas muita gente acha que a estrutura do aeroporto precisa ser melhorada. E vem de tudo um pouco, banheiro, acomodação, né, alimentação, tudo isso tem que gerar um certo conforto, né? A mudança garantiu ainda a abertura de 10 novas vagas de trabalho no aeroporto. Já o município acredita que uma nova ligação com a região sudeste do país abre mais possibilidades. Através do aeroporto nós recebemos investimentos, empresários, gestores de empresa, pessoas que atuam diretamente na geração da oportunidade de emprego aqui em Rio Verde. A prefeitura disse que existe um projeto de ampliação do saguão e a área de embarque e desembarque, mas não informou o prazo para execução e conclusão desse projeto. Agora, olha só, a nossa imagem do dia foi enviada por telespectadores. Gente, olha essa imagem aqui, bota aqui pra gente ver. Mostra a unidade de pronto atendimento lá de Anápolis com 4 cachorros descansando nas cadeiras da sala de espera e também no chão. Mas é muita folga, né, gente? Bom demais. Agora são 7h12. A gente fica por aqui, uma boa noite para você. A gente encerra hoje com imagens de Jataí. Um beijo, um cheiro para vocês, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.